o nosso primeiro culto de ceia do ano, eu quero estar pregando uma palavra hoje sobre um tema da nossa campanha que tivemos no ano passado. Eu quero estar pregando sobre um tema: vinde a mim os que estáis cansados. Esta campanha, onde muitos pregadores passaram sobre este altar, trazendo uma palavra, sendo abençoado por Deus. E hoje eu quero estar nesse mesmo propósito. Eu quero estar ministrando, trazendo algo de Deus para a sua vida, que muitas vezes está cansado, que muitas vezes está sobrecarregado. E nós fizemos aqui uma leitura no Evangelho de João, capítulo de número 11, do verso 25 ao verso 30. Mateus, capítulo 11, do verso 25 ao 30. E eu, estudando esse capítulo, tendo Jesus acabado de dar instrução aos seus discípulos, ele vai para outra cidade pregar a palavra. Quando Jesus ele termina, ele acaba de instruir o seu discípulo, ele parte dali e vai para outra cidade pregar o Evangelho. E uma coisa que eu passo a observar, que João, ele está no cárcere. Aí ele ouve falar das mensagens de Jesus. João, ele está preso, João Batista. Aí lá no cárcere, ele manda falar se ele era o que nós estávamos esperando para salvar Israel. Porque quando Jesus está ministrando, os boatos vai acontecendo. Aí João está preso, porque ele ouve as obras que Jesus vai fazendo. Aí de uma forma ou de outra chega lá no cárcere e mandou que os seus discípulos perguntassem: tu é aquele que nós estamos esperando, ou nós vamos estar esperando o outro? É isso que João faz essa pergunta. Ó, tu manda um recado lá para eles, para saber o que está acontecendo, porque o boato aqui está chegando, que tem um homem aí que está pregando, está bombando, a mensagem está chegando até aqui. Agora tu faz um favor para mim, manda chamar o discípulo dele e manda dar um recado, diz para ele se é o que nós estamos esperando. Aí Jesus chega para os discípulos de João e diz: olha, tu diz para João, anuncia a João essas coisas, que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, paralítico está andando, que os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, a salvação está sendo pregada aos pobres e aos perdidos. Louvado seja Deus. Diz para João que tudo isso está acontecendo, que o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Foi isso que Jesus mandou avisar João. Bem-aventurado, Jesus vai dizer mais na frente, aquele que não acha em mim escândalo, aquele que não se escandaliza em mim. Jesus vai dizer: bem-aventurado. Aí o irmão está acompanhando? Glória a Deus. Então partiu Jesus, ele partindo. Agora Jesus, ele vai falar de João. Depois que ele
enviado mensageiro de tudo que Deus está fazendo por meio dele. Aí Jesus ele começa a falar de João. Mas Jesus ele não vai falar em forma de fofoca. Jesus ele vai estar honrando o profeta. Jesus ele vai estar falando de João de uma forma que ele vai estar honrando o profeta, dizendo: o que saíste para ver no deserto? É isso que Jesus vai dizer. Jesus ele vai começar a falar de João. Ele vai começar a dar testemunho de quem é João. De quem saiu para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que saísse para ver no deserto? Foi um profeta? Foi um homem vestido de verdes reais? O que vocês saíram para ver no deserto? Um profeta? Eu vos digo, maior do que um profeta. É isso que Jesus vai dizer. Esse de quem está escrito: irei adiante de ti e prepararei o caminho. Eis que vou adiante de ti para preparar o caminho. E em verdade vos digo que entre nascido de mulher, ninguém é maior do que João. É isso que Jesus vai falar. Mas o menor lá no reino do céu é maior do que João Batista. Jesus vai estar falando isso. Desde João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço. Se você quer ir para o céu, você vai ter que se esforçar. Aí Jesus vai dizer que desde o dia de João Batista, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. É o que a Bíblia está dizendo. Pronto, aí o irmão está dizendo tudo. Olha para a pessoa que está do teu lado: cadê o fundo aí? Os meus músicos aqui é uma bênção, viu? Olha para a pessoa que está do teu lado: quer ir para o céu? Não precisa responder não, faz só essa pergunta: quer ir para o céu? Deixa o teu fardo na mão de Jesus e te esforça para entrar lá. O reino dos céus, irmãos, é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Mas para nós chegar lá, você vai ter que fazer a sua parte. Jesus, ele fez a parte dele. Ele veio em forma de homem, morreu por nós, para que possamos ter esta oportunidade de entrar nele. Mas para nós entrar no reino do céu, olha para cá, você vai ter que abandonar o pecado. Você vai ter que abandonar tudo aquilo que te desvia de Deus. Você vai deixar de lado toda a vaidade, todo o engano, toda a mentira, tudo aquilo que te distancia de Deus. Porque Jesus falou que o reino do céu, ele é tomado por esforço. Tem crente, irmão, que quer ir para o céu, que nem na igreja quer andar. Tem crente que quer ir para o céu, que não se esforça para estar na presença de Deus. Tem crente que quer ir para o céu, que não vem para a igreja nem amarrado. Eu não sei que tipo de céu que esse tipo de crente quer entrar. Porque a Bíblia fala que o reino dos céus, desde a época de João Batista, ele é tomado pelo esforço. Então, se você quer ir para o céu, você vai ter que se esforçar para chegar lá. Você vai ter que lutar contra as potestades, contra o mundo espiritual, para você chegar lá. Porque não é fácil. Mas se nós tivermos a direção do Espírito Santo,
Se nós tiver a direção de Deus sobre a nossa vida, nós vamos chegar lá. Aí a Bíblia lá na frente, Jesus ele vai falar que quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí Jesus vai falar: ai das gerações que não ouviram a pregação e os milagres que neles foram apresentados. Ai da geração que ouviram a pregação, que viram os milagres e eles não se arrependeram. Ai dessa geração. Aí Jesus vai fazer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiró e em Sidó fosse pregado a palavra e os milagres que foram apresentados, eles teriam se convertido. Aí Jesus vai dizer: haverá menos rigor em Tiró e em Sidó do que em outras cidades. Jesus ele estava irado. Jesus ele estava chateado. Por quê? Porque o poder de Deus se manifestou naquela época. Os milagres aconteciam. Os paralíticos eram curados. Os surdos passavam a ouvir. Os cegos enxergavam. Mas as pessoas não se convertiam. As pessoas não se arrependiam. E Jesus estava dizendo: ai de ti, Corazim e Betsaida, que ouviram, que presenciaram os milagres, mas vocês não se arrependeram. Irmãos, quantas pessoas ouvem a palavra, mas elas não recebem a palavra? Quantas pessoas, irmãos, ouvem a pregação, ouve a mensagem, ouve os ensinamentos, mas eles não recebem, eles não colocam em prática o que eles estão ouvindo. Aí você sabe o que é que Jesus diz para essas pessoas? Ai! Você sabe o que é que Jesus diz para aquelas pessoas que ouvem a palavra e não se convertem? Ele simplesmente lamenta: ai! Quando a Bíblia fala de ai, é porque vai doer. Quando você ouvir falar ai, é porque tem alguma coisa misturada com dor. É algo que vai machucar, é algo que vai doer. E quantas pessoas que estão na igreja, ouvem a palavra, mas entra no ouvido e sai no outro? Tem crentes que estão na igreja, mas é igual um girafa. O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. São pessoas que não recebem a pregação, não recebem a mensagem, não colocam em prática, não colocam no coração. E quando o crente ele não recebe o que a palavra de Deus está sendo ministrado por meio dos seus profetas, Deus diz ai para essas pessoas. Porque ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E muitos simplesmente entra num culto como esse, a palavra entra aqui e sai aqui. A vida não é transformada, a vida não muda, nada na sua vida acontece. Sabe por quê, irmão? Porque não recebe a palavra da forma que ela merece ser recebida. E Jesus falou lá na frente que ai de Betsaida, ai dessas cidades que viram tudo e não se arrependeram. Jesus ele vai citar outra cidade que vai ter menos rigor para Tiró e Sidó do que para essas cidades. Irmãos, se você tem ouvido para ouvir, ouça. Porque quem está falando não é o pastor.
Quem está falando não é quem está aqui, uma criança ou um adulto. Quem fala por meio de nós é o Espírito Santo. Se você pensa que está aqui para ouvir o Miro falar, para ouvir missionária, para ouvir o presbítero, para ouvir, achando que aquilo que estamos falando é de nós mesmos, você vai sair daqui pior do que o que entrou. Mas se você receber as palavras que está sendo pregada, colocando no coração, para que esta palavra venha produzir fruto, você não só terá uma vida transformada, mas Deus com certeza vai preparar algo no céu para a sua vida. Porque se você entra na igreja, ouve a palavra, ouve as mensagens, ouve os ensinamentos, ouve tudo que está sendo pregado durante os anos e não coloca em prática e não tem nada, não muda na sua vida, você sabe o que é que Deus manda dizer para você? Ai de ti. Ai de ti, diz o Senhor. E muitos não recebem, entram no ouvido e saem do outro. Cada dia que passa ficam mais rebeldes, ficam mais desobedientes, ficam mais teimosos e sofrem mais. Nada na sua vida muda, nada na sua vida acontece. Aí começa a vir sobre ele o fardo da desobediência, o fardo do pecado, o fardo da desobediência, da incredulidade. Começa a vir sobre essas pessoas começam a ficar cansadas, começam a ficar sobrecarregadas, começam a ficar desanimadas. E quando as pessoas não recebem a palavra, não colocam em prática, essas pessoas vão se cansando espiritualmente, essas pessoas vão ficando pelo meio do caminho. E resumindo, as pessoas vão se acomodando dentro da igreja com a vida que ele vai viver. Tem crente que está na igreja, mas está vivendo uma vida de religioso. Hoje é domingo, não tem nada para fazer, vou para a igreja. Vem para a igreja sem nenhum tipo de compromisso, vem para a igreja sem nenhum tipo de propósito, vem para a igreja sem nenhuma intenção de adorar a Deus, simplesmente para seguir uma religião. E o cristianismo não é isso. E quando as pessoas não recebem a palavra, não permite que a palavra mude, esse crente cada dia mais vai ficando cansado, vai ficando sobrecarregado, vai ficando desanimado, e esse crente começa a ficar no meio do caminho. Quem lembra do filme do O Peregrino? Quem assistiu O Peregrino? Ali é uma história real da vida do cristão. Tem um vacilante, tem um cara de personagem que está dentro do filme. Aquilo ali, irmão, é a vida do crente. Você começa numa empolgação, você começa numa busca, e no meio do caminho começam os obstáculos. Vem as tentações, vem as lutas, vem o desânimo, vem a perseguição. E se nós não tivermos alicerçado na palavra, muitos ficarão pelo meio do caminho, porque o reino do céu está à disposição de todos. Mas Jesus fala que os que querem entrar têm que se esforçar. Tem que se esforçar. Porque o reino do céu, desde a época de João Batista, é tomado por esforço. Aí o crente quer ir para o céu, aí não quer ir para a igreja. O crente quer ir para o céu, mas não quer ler Bíblia. O crente quer ir para o céu, mas ele não quer orar. O crente quer ir para o céu, mas ele não quer fazer a obra. O crente quer ir para o céu, mas ele não quer fazer nada. E quando a gente não quer fazer nada, a gente fica acomodado.
Porque o bom na vida do crente, irmão, você sabe o que é? É o primeiro amor. Se você está no primeiro amor, não deixa esse amor se acabar, não. Não deixa. Porque se o primeiro amor se acabar, você vai ficar sem vontade de ir para a igreja. Você vai ficar sem vontade de ler Bíblia. Você vai ficar sem vontade de orar. Quando o primeiro amor se acaba, irmão, tudo fica mais difícil. Nós temos que orar todo dia a Deus e pedir que Ele renove dentro do nosso coração o primeiro amor. Quem lembra do primeiro amor? A igreja fechada, mas o crente está lá na porta, né? Doido para ir para o culto. É o primeiro amor, irmão. O primeiro amor, ele passa pelo bebo, ele abraça o bebo e quer beijar. Quem tem o primeiro amor é assim, irmão. Aí hoje, o amor se esfria, o amor se acaba, o camarada vê o bebo aqui, ele arrodeia um outro parteirão para não ter contato com ele. Sabe o que é isso? Porque o amor acabou. E a gente não pode permitir que o primeiro amor venha sair da nossa vida. E quando o crente, ele recebe a palavra de Deus, não coloca em prática, quando ele recebe a palavra e não tenta mudar, deixa com que a palavra entre no ouvido e sai no outro, vai criar dentro dessas pessoas um espírito da desobediência. E quando o espírito da desobediência entra dentro do crente, aí vem sobre esse espírito da desobediência o fardo da desobediência, o fardo do pecado. E quando o fardo do pecado passa a entrar sobre a vida desse crente, ele começa a desistir no meio da caminhada. Mas uma coisa que eu assumi nesse texto é que o generoso convite de Jesus, ele alcança todas as pessoas que estão cansadas. O convite generoso de Jesus, ele alcança os cansados, ele alcança os oprimidos, ele alcança todas as pessoas que estão com problema em sua vida, o problema por motivo de pecado, o problema por motivo do próprio pecado do ser humano. E quando a gente confessa o pecado, quando a gente deposita o nosso fardo nas mãos de Jesus, o Espírito Santo, ele vai passar a habitar dentro de